Lu, ela já viveu demais, né? 85 anos. Meu Deus, a mãe parece que vai durar até os 100. Meu nome é Aurora Mendes. E essa frase saiu da boca da minha filha Luciana. Era sábado, festa do meu aniversário. 25 convidados na sala. Bolo, champanhe, abraços. Eu tinha ido buscar casaco no quarto porque esfriou. E ouvi Luciana e Adriana, minhas filhas gêmeas, na varanda, achando que eu não escutava. Pois é, Dri. E enquanto isso, a gente afundado em dívida e ela sentada em cima desse apartamento. Pelo menos o cantinho no cemitério já tá comprado. Papai teve essa visão. Jazigo para 4. Falta só ela usar. Risadas. Meu coração parou. 85 anos. 41 de profissão. 2 filhas que eu criei, vesti, eduquei, sustentei. E elas estavam esperando eu morrer. Mas elas não sabiam de uma coisa. Eu tinha câmeras. E muito mais guardado do que elas imaginavam. Se essa história já te agarrou, deixa um like e se inscreve no canal, porque o que vem agora vai te deixar sem palavras. Fica comigo. Voltei pro quarto. Pernas tremendo, mas não de fraqueza, de choque, de traição pura. Sentei na cama, respirei fundo. Ouvi mais. A voz da Adriana atravessou a parede. Mas eu tô preocupada. E se ela viver mais 10, 15 anos? A gente vai ter que esperar? Não sei, mas a gente precisa convencer ela a vender esse AP logo, enquanto ela tá lúcida. Depois fica mais difícil. Vender o apartamento. Meu apartamento, que eu e Geraldo compramos em 1978, 46 anos atrás. Quitado, no meu nome. Peguei o casaco. Alisamento a blusa, respirei fundo. Coloquei o sorriso. Voltei para a sala. Mãe, achamos que a senhora tinha se perdido. Luciana veio correndo. Abraço apertado, falso. Não, filha, só fui pegar o casaco. Esfriou. Adriana apareceu do outro lado. Abraço igual. A senhora tá bem, mãe? Não tá cansada? Festa é cansativo na sua idade, né? Na minha idade. Como se 85 anos fosse sinônimo de cadáver ambulante. Tô ótima, filha. Nunca estive melhor. E era verdade. Caminhada todo dia, pilates 2 vezes por semana, pressão controlada, exames impecáveis. Doutor Hélio tinha dito semana passada: Dona Aurora, a senhora tem saúde de uma pessoa de 60. Continue assim. Mas minhas filhas queriam que eu morresse logo. Cortaram o bolo, cantaram parabéns, tiraram foto. Eu sorri, abracei, agradeci, mas por dentro algo tinha quebrado. Não era tristeza, era clareza, fria, afiada. Porque eu trabalhei 41 anos em banco. Lidei com gente mentirosa, golpista, interesseira, a vida inteira. E agora eu ia usar tudo que aprendi. Contra minhas próprias filhas. Olhei para as 2, gêmeas idênticas, cabelo loiro tingido, botox na testa, roupa cara, sorriso falso. E pensei, vocês vão se arrepender de terem desejado minha morte, porque eu vou viver, muito. E vocês vão pagar caro por cada palavra que disseram hoje. Domingo, 15 de dezembro, dia seguinte à festa. Acordei 6 da manhã. Como sempre, coloquei roupa de ginástica. Tênis. Fui caminhar. Parque Moinhos de Vento, 3 quilômetros. Ida e volta. O ar frio de dezembro queimava o pulmão. Bom, me lembrava que eu estava viva, muito viva. Voltei para casa às 7h30. Tomei banho, fiz café. Sentei na varanda. Peguei o celular. Abri o aplicativo das câmeras de segurança. Tinha instalado em novembro. 2 câmeras. Uma na sala, uma na varanda. Por segurança, filhas. Vocês sabem, morar sozinha precisa de proteção. Elas tinham concordado. Acharam ótimo. Que bom, mãe. A gente fica mais tranquila. Tranquilas. Claro, porque elas não sabiam que as câmeras gravavam áudio também. Abri a gravação de ontem. 16h42. Toquei. Imagem da varanda. Luciana e Adriana encostadas no parapeito.
taças de champanhe na mão. Áudio claro, cristalino. Lu, ela já viveu demais, né? 85 anos. Meu Deus, a mãe parece que vai durar até os 100. Pois é, Dri. E enquanto isso, a gente afundado em dívida e ela sentada em cima desse apartamento. Pelo menos o cantinho no cemitério já tá comprado. Papai teve essa visão. Jazigo para 4. Falta só ela usar. Risadas. Pausei. Salvei o vídeo. Backup em 3 lugares. Nuvem, HD externo, pendrive. 41 anos de banco me ensinaram. Sempre faça backup das provas. Segunda-feira, 16 de dezembro. Luciana apareceu de manhã. 10 horas, sem avisar. Oi, mãe. Trouxe pão de queijo quentinho. Sorriso largo. Abraço demorado. Que surpresa, filha. Entra. Sentamos na sala. Ela serviu café. Conversou amenidades, tempo, trânsito, vida. Depois de 20 minutos, ela chegou no assunto. Mãe, eu tava pensando. A senhora não acha perigoso morar sozinha aqui? Aqui começou. Perigoso como, filha? Ah, sei lá. E se a senhora cair? E se passar mal de noite? Quem vai socorrer? Tenho telefone, tenho vizinhos, tenho vocês. Mas, mãe, ela pegou minha mão, olhos cheios de preocupação fingida. A senhora tem 85 anos. É muita responsabilidade morar sozinha. A gente fica com medo. Medo de quê? De acontecer alguma coisa. A Dri e eu temos conversado. A gente acha que seria bom a senhora pensar em, sei lá, uma moradia assistida. Moradia assistida. Asilo. Não é asilo, mãe. É residencial para terceira idade. Tem muitos bons. Tem enfermeira, tem atividades. A senhora ia fazer amizades. Eu tenho amizades. Mas lá seria melhor. A senhora teria cuidado profissional. E esse apartamento aqui? Mãe, dá trabalho, né? Limpeza, manutenção. A senhora não tá cansada? Cansada. Eu que limpava meu apartamento desde sempre. Que passava aspirador. Que trocava roupa de cama. Que cozinhava minha comida. Não tô cansada, filha. Mas, mãe... Ela apertou minha mão. Pensa bem, a senhora podia vender esse apartamento, investir o dinheiro, ficar tranquila e ir para um lugar onde tem gente cuidando da senhora. Vender o apartamento. Ali estava, o plano. E quanto custa esse residencial? Ah, depende. Tem de 3.000, tem de 5.000, tem de 8.000 por mês. E quem paga? Ela piscou. Como assim? Quem paga os 5, 8.000 por mês? Ora, mãe, a senhora, com o dinheiro da venda do apartamento. E quando acabar o dinheiro? Silêncio. Não vai acabar, mãe. Esse apartamento deve valer uns 300.000, né? 300.000. Eu sorri, internamente. Meu apartamento valia 780.000. Avaliação feita em outubro. Mas ela achava que valia 300. 300.000 se a gente vender rápido. Dá para pagar residencial por, sei lá, 5 anos. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Tradução. Depois eu morro e o problema acaba. Vou pensar, filha. Pensa, mãe. É pro bem da senhora. A Dri e eu só queremos o melhor para a senhora. Ela foi embora 12:00. Eu fiquei na sala, sozinha. Peguei o caderninho que eu tinha começado em novembro. Capa de couro marrom. 100 páginas. Escrevi. 16/10. Luciana veio. Empurrou ideia de moradia assistida. Disse que apartamento vale 300.000. Real, 780.000. Quer que eu venda e vá para asilo. Depois a gente vê. Depois eu morro. Fechei o caderno. Peguei a pasta de documentos. A que eu guardava no cofre do quarto. Abri. Dentro, 47 recibos, transferências bancárias, comprovantes, cheques antigos digitalizados. 30 anos de empréstimos que eu fiz para as minhas filhas. Somei de novo. Para ter certeza. Luciana, 204.000 reais. Nunca devolveu 1 centavo. Adriana, 204.000 reais. Nunca devolveu 1 centavo. Total, 408.000 reais. E agora?
Agora elas queriam que eu vendesse meu apartamento para ir para asilo, enquanto elas ficavam esperando eu morrer para herdar o resto? Fechei a pasta. Sorri. Sorriso gelado. De quem trabalhou 41 anos em banco, de quem conhece exatamente como interesseiro funciona. Elas vão ter uma surpresa. Terça-feira, 17 de dezembro. Adriana apareceu. 3 da tarde, com bolo de cenoura. Mãe, fiz bolo! Lembrei que a senhora adora. Mentira. Quem adorava era ela. Eu preferia bolo de laranja. Mas deixei passar. Sentamos. Café, bolo, conversa. E então ela começou. Mãe, a Lu me contou que conversou com a senhora ontem, sobre moradia assistida. Conversou. E aí? A senhora tá pensando? Tô pensando. Porque, mãe, olha, eu vou ser sincera. Ela segurou minha mão. Olhos marejados. Teatro. A senhora é muito importante pra gente. E a gente tem medo. Medo de perder a senhora por descuido, por um tombo, por qualquer coisa. A senhora entende? Entendo. E esse apartamento aqui, mãe, é grande demais para a senhora. 2 quartos, sala enorme. A senhora usa tudo isso? Usava. Cada cômodo, cada espaço, minha casa, minha vida. A senhora podia morar num lugar menor, mais prático, mais seguro. E esse apartamento? Vende, mãe. Pega o dinheiro, investe, fica tranquila. E a gente também fica tranquila sabendo que a senhora está bem cuidada. A gente fica tranquila. Tradução. A gente fica esperando a herança. E se eu não quiser vender? Ela hesitou. Só 1 segundo. Mas eu vi. Ora, mãe, a decisão é da senhora, mas a gente só quer o melhor. E, sinceramente, ela baixou a voz. A senhora tá ficando velhinha, 85 anos. A memória. Às vezes a gente esquece coisas, né? A memória. Eu que lembrava de cada centavo que emprestei para ela. Eu que lembrava de cada promessa que ela fez e não cumpriu. Eu que lembrava do nome completo do primeiro namorado dela. Do professor de matemática da 5ª série. Do sabor de sorvete que ela gostava aos 7 anos. Mas ela achava que eu estava esquecendo coisas. Minha memória tá ótima, filha. Ah, eu sei, mãe. Mas é a idade, né? Natural. E é por isso que a gente precisa pensar no futuro, enquanto a senhora tá lúcida. Enquanto eu tô lúcida. Enquanto eu ainda posso assinar papéis. Entendi o plano completo. Se eu não vendesse voluntariamente, elas iam tentar me declarar incapaz. Sorri para ela. Vou pensar com carinho, filha. Ah, que bom! A Lu e eu vamos pesquisar uns lugares legais para a senhora visitar. Ela foi embora às 5 da tarde. Eu peguei o caderno. Escrevi. 17h10. Adriana veio. Mesma conversa. Quer que eu venda apartamento. Disse, enquanto a senhora tá lúcida. Insinuou que minha memória tá falhando. Plano. Me declarar incapaz se eu não vender voluntariamente. Fechei o caderno. Peguei o celular. Liguei para um número. Escritório Oliveira em Associados. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar com a doutora Marta Oliveira. Quem gostaria? Aurora Mendes, amiga pessoal dela. Um momento. Música de espera. Depois a voz dela. Firme, amiga de 35 anos. Aurora, quanto tempo! Como você tá? Tô bem, Marta, mas preciso da sua ajuda, profissional. Claro, o que houve? Minhas filhas estão tentando me pôr em asilo para pegar minha herança antes de eu morrer. Silêncio. Você tem certeza? Tenho gravação. Tenho tudo. Aurora, vem no meu escritório. Amanhã, 9 da manhã. A gente precisa conversar. Vou. Desliguei. Olhei pela janela. Porto Alegre ao entardecer. Dezembro cinza, prédios, movimento, 85 anos. Elas achavam que era velhice. Eu sabia que era experiência. E experiência? Experiência ensina que quem espera a morte dos outros acaba enterrando a própria dignidade primeiro. Quarta-feira, 18 de dezembro. Fui no escritório da Marta. Rua dos Andradas, 9º andar. Levei tudo. Pendrive com as gravações.
pasta com os recibos de empréstimos, avaliação do apartamento, extratos bancários. Marta ouviu tudo, assistiu os vídeos, leu os documentos. Quando terminou, ela tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Aurora, isso é grave, muito grave. Eu sei. Elas estão planejando se apropriar do seu patrimônio. E pelo que você me contou, já consultaram um advogado sobre interdição? Consultaram. Dona Célia, vizinha do prédio, é secretária num escritório de advocacia. Ela me contou. Viu o nome das minhas filhas na agenda. Consulta sobre interdição de idosa por senilidade. Marta anotou. Quando foi isso? Outubro, dia 23. Elas não te interditaram ainda. Provavelmente porque você está perfeitamente lúcida e qualquer médico atestaria isso. Mas elas estão preparando o terreno. O que eu faço? Primeiro, você faz a avaliação médica completa. Geriatra, psiquiatra, neurologista, atestados de sanidade mental e física. Isso bloqueia qualquer tentativa de interdição. E faço. Segundo, a gente documenta tudo, as gravações, os empréstimos não devolvidos, a consulta sobre interdição e prepara uma defesa preventiva. E terceiro, ela sorriu. Sorriso de advogada com 30 anos de experiência. Terceiro, você mexe no testamento, tira elas, deixa para os netos ou para quem você quiser, mas deixa elas saberem que você mexeu. Aí elas vão pensar 2 vezes antes de tentar qualquer coisa. E os empréstimos? Os 408 mil que elas nunca devolveram? A gente cobra, judicialmente se necessário. Você tem todos os comprovantes. É dívida reconhecida. Elas vão ter que pagar. Respirei fundo. Marta, elas são minhas filhas. Eu sei, Aurora, e você é mãe delas, mas elas estavam rindo sobre você morrer, sobre o jazigo te esperando. Isso não é comportamento de filha, é comportamento de abutre. Ela tinha razão. Vamos fazer o seguinte, você marca os médicos. Eu preparo a documentação, e semana que vem a gente convoca a reunião, com elas, com os maridos, e a gente põe as cartas na mesa. Confronto. Confronto, mas você no controle, com provas, com advogada, com tudo documentado. Quando? Domingo, dia 22, 3 dias antes do Natal. Data simbólica, família, Natal. Elas vão entender o recado. Sorri. Primeira vez em dias que o sorriso era real. Vamos fazer isso. Quinta-feira, 19 de dezembro. Fui em 3 médicos. Dr. Hélio. Geriatra. Meu médico há 15 anos. Dona Aurora, a senhora quer atestado de sanidade mental? Quero. Posso perguntar por quê? Minhas filhas estão tentando me declarar senil. Ele suspirou. Infelizmente não é incomum. Bom, vamos fazer a avaliação completa. Meia hora de testes. Memória, raciocínio, coordenação motora, reflexos. Dona Aurora, a senhora tem capacidade cognitiva plena. Memória excelente, raciocínio lógico perfeito, coordenação motora de alguém 20 anos mais nova. Vou fazer atestado detalhado. Doutora Elaine, psiquiatra, indicação da Marta. Mais testes, perguntas, conversas. Senhora Aurora, não há nenhum sinal de demência, Alzheimer ou qualquer declínio cognitivo. A senhora está perfeitamente saudável mentalmente. Doutor Ricardo, neurologista, exames de imagem, tomografia, ressonância, cérebro perfeito, sem sinais de degeneração, sem placas senes. Dona Aurora, a senhora tem cérebro de alguém de 60 anos. 3 atestados, carimbados, assinados. Reconhecidos em cartório. Levei tudo para Marta. Perfeito, Aurora. Agora elas não têm como alegar incapacidade. Você está mais lúcida que a maioria das pessoas de 50. Sexta-feira, 20 de dezembro. Luciana ligou. Mãe, vamos almoçar domingo? Eu, Adri, você? Vamos, mas aqui em casa. Preciso conversar com vocês. E tragam o Paulo e o Beto. Os maridos? Por quê? Assunto de família, importante. Tá bom. Mas tá tudo bem? Tá tudo ótimo, filha. Nos vemos domingo.
Meio-dia. Desliguei, respirei fundo. Domingo, dia do acerto de contas. Sábado, 21 de dezembro, véspera da reunião. Acordei 5 da manhã. Não consegui dormir direito. Levantei, fiz café, sentei na varanda, Porto Alegre acordando, céu rosa, silêncio. Pensei em tudo. Em Geraldo, meu marido, 43 anos de casamento, morto há 7 anos. Lembrei dele no hospital, últimos dias. Câncer tinha vencido. Aurora, a voz fraca. Cuida das meninas, mas não deixa elas te usarem. Geraldo, elas não vão me usar. Vão. Eu conheço nossas filhas. Elas são boas no fundo, mas foram mimadas. E mimado. Mimado sempre acha que merece tudo sem esforço. Ele tinha razão. Sempre teve. Lembrei de quando elas nasceram. 1966. Gêmeas idênticas. Luciana às 7 da manhã. Adriana, 7:12. Tão pequenas, tão perfeitas. Eu olhei para elas e prometi: vou dar tudo para vocês. Tudo que eu não tive. E dei. Colégio particular. Inglês, natação, balé, viagens. Roupas. Brinquedos. Geraldo e eu trabalhamos feito loucos. Ele na construção civil. Eu no banco. Para dar vida boa para as meninas. E demos. Talvez tenhamos dado demais, porque elas cresceram achando que tudo era direito. Nada era conquista. Luciana casou com Paulo aos 28. A gente pagou o casamento. 300 pessoas. Buffet caro. Lua de mel na Europa. Adriana casou com Beto aos 29. Mesma coisa. Casamento grande. Caro. Tudo pago por nós. E depois veio os empréstimos. Mãe, a gente tá apertado esse mês. Pode emprestar 20 mil? A gente devolve mês que vem. Emprestei. Nunca devolveram. Mãe, o Paulo perdeu um contrato. A gente precisa de 30 mil para cobrir as contas. Emprestei. Nunca devolveram. Mãe, o carro quebrou. Preciso comprar outro. 40 mil. Devolvo em 6 meses. Emprestei. Nunca devolveram. 30 anos disso. 408 mil reais. E agora? Agora elas queriam que eu fosse pro asilo para elas herdarem o resto. Voltei para dentro. Peguei a pasta de documentos, a que eu ia mostrar amanhã. Abri. Primeira página. Avaliação patrimonial completa. Patrimônio de Aurora Maria Mendes. Apartamento Moinhos de Vento, 780 mil. Poupança, Banco do Brasil, 320 mil. CDB, Banco do Brasil, 240 mil. Sítio em Viamão, 2 hectares. 190 mil total, 1.530 mil. 1.530 mil reais. Elas achavam que eu tinha o apartamento e uma poupancinha. Não sabiam de nada, porque eu trabalhei 41 anos. Economizei, investi, guardei. Enquanto elas gastavam, eu guardava. Segunda página. Testamento atual. Registrado em 2018, logo após morte do Geraldo. Deixo todo o meu patrimônio dividido igualmente entre minhas filhas, Luciana Maria Mendes Costa e Adriana Maria Mendes Ferreira. Mas isso ia mudar. Terceira página. Novo Testamento. Rascunho. Deixo 70% do meu patrimônio dividido igualmente entre meus 4 netos, Fernando Costa, Isabela Costa, Ricardo Ferreira e Camila Ferreira, e 30% para o Instituto Nacional de Câncer em memória de meu falecido marido Geraldo Mendes. Minhas filhas, 0. Meus netos, tudo, porque meus netos sempre me trataram com carinho, sempre me visitaram, sempre me ligaram, eles mereciam. As mães deles, não. Meio-dia. Telefone tocou. Adriana. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, filha. Então, mãe, amanhã, meio-dia, a gente vai aí. Mas o que é esse assunto tão importante? Vocês vão descobrir amanhã. Mas, mãe, a senhora tá me deixando preocupada. Tá tudo bem com a saúde da senhora? Minha saúde nunca esteve melhor. Então o que é? Amanhã, Adriana, meio-dia. Não se atrasem. Desliguei. Sorri. Elas achavam que eu ia anunciar doença terminal, ou que ia aceitar ir pro asilo. Surpresa.
Domingo, 22 de dezembro. Manhã. Acordei 6 da manhã. Já não conseguia dormir mesmo. Tomei banho demorado, lavei o cabelo, sequei, escovei. Vesti minha melhor roupa, calça social preta, blusa de seda branca, blazer azul marinho, sapato de salto baixo preto, brincos de pérola, colar de pérola, maquiagem leve, batom vermelho. Me olhei no espelho. Mulher de 85 anos. Cabelo branco impecável, postura ereta, olhos firmes. Eu parecia o que eu era, executiva aposentada que não aceitava desaforo. Arrumei a sala. Coloquei a mesa de jantar no centro. 6 cadeiras, uma para cada. Eu na cabeceira. Marta do meu lado direito. As gêmeas de um lado, os genros do outro. Preparei café, bolo, salgados, não porque eu era anfitriã gentil, mas porque queria que elas relaxassem antes da bomba. 11h30. Campainha. Marta. Pasta na mão. Terno cinza. Postura profissional. Pronta, Aurora? Pronta. Então vamos fazer justiça. Se você chegou até aqui, você já sabe. Essa história é diferente. Deixa um like, se inscreve e clica em ripar também. Isso ajuda muito mais gente a conhecer histórias assim. Porque o confronto que vem agora, ninguém vai esquecer. 12h em ponto. Campainha. Respirei fundo. Alisamento o blazer. Postura ereta. Abri a porta. Luciana, Adriana, Paulo, Beto, as gêmeas de vestido, maquiadas, cabelo arrumado, como se fosse evento social. Oi, mãe. Abraços, beijos, falsos. Entraram. Viram Marta sentada à mesa. Terno, pasta, ar profissional. Luciana hesitou. Mãe, quem é? Doutora Marta Oliveira, minha advogada e amiga de 35 anos. Advogada? Adriana olhou para Luciana, depois para mim. Mãe, por que tem advogada aqui? Sentem, vou explicar. Elas sentaram, devagar, desconfiadas, os maridos também. Paulo e Beto trocaram olhares confusos. Fiquei de pé, cabeceira da mesa, posição de poder. Obrigada por virem. Sei que domingo é dia de descanso, mas precisava dessa reunião, urgente. Luciana forçou o sorriso. Tá tudo bem, mãe. A gente tá sempre disponível para a senhora. Mas o que houve? A senhora tá doente? Não, minha saúde tá perfeita. Aliás, peguei 3 envelopes, coloquei na mesa. Atestados médicos, geriatra, psiquiatra, neurologista. Todos dizendo que tenho capacidade cognitiva plena, memória perfeita, saúde física excelente. Silêncio. Adriana pegou um envelope, abriu, leu. O rosto dela mudou. Mãe, por que a senhora fez esses exames? Porque descobri que vocês duas consultaram um advogado, em outubro, sobre interdição de idosa por senilidade. Bomba. Luciana ficou pálida. Mãe, quem te disse isso? Não importa. O que importa é que vocês estavam planejando me declarar incapaz, para assumir controle dos meus bens. Não. Mãe, não é assim. Adriana levantou, desesperada. A gente só queria informação. Para caso um dia a senhora precisasse... Precisasse? Eu tenho 85 anos. Não tenho demência. Não tenho Alzheimer. Não tenho nada. Esses atestados provam. Marta se pronunciou. Voz firme e profissional. Senhoras Luciana e Adriana, qualquer tentativa de interdição indevida é crime. Artigo 142 do Código Penal. Até 3 anos de prisão. Prisão. As duas sentaram de volta. Devagar. Paulo olhou para Luciana. Lu, que história é essa? Ela não respondeu. E tem mais. Peguei o controle remoto. Apontei para a TV na parede. Vocês vão assistir uma coisa. Liguei. Tela apareceu. Imagem da varanda. Data: 14/12/2024. 16h42. Luciana e Adriana encostadas no parapeito. E então, o áudio. Lu, ela já viveu demais, né? 85 anos. Meu Deus, a mãe parece que vai durar até os 100. As duas congelaram,
olhos fixos na tela. Pois é, Dri. E enquanto isso, a gente afundado em dívida e ela sentada em cima desse apartamento. Beto ficou de boca aberta. Pelo menos o cantinho no cemitério já tá comprado. Papai teve essa visão. Jazigo para 4. Falta só ela usar. Risadas no vídeo. Paulo abaixou a cabeça. Mas eu tô preocupada. E se ela viver mais 10, 15 anos? A gente vai ter que esperar? Pausei. Silêncio absoluto na sala. Luciana chorava, lágrimas correndo, rímel borrando. Adriana olhava para o chão, mãos tremendo. Reconhecem essa conversa? Minha voz saiu fria, dura. Foi na minha varanda, no dia do meu aniversário de 85 anos, festa que vocês organizaram, e enquanto eu estava no quarto buscando casaco, vocês estavam rindo sobre eu morrer logo. Mãe, Luciana tentou falar. Cantinho no cemitério já tá comprado. Falta só ela usar. Repeti, pausado. Falta só eu usar. Vocês riram disso. Riram de eu morrer. Mãe, a gente estava brincando. Brincando? Levantei a voz. Vocês estavam planejando minha morte, calculando quanto tempo eu ainda vou viver, reclamando que eu tô durando demais. Adriana soluçou. Mãe, perdão. A gente tava desesperada, com dívidas. A gente falou besteira. Besteira. Então, desejar a morte da própria mãe é besteira? Beto olhou para Adriana. Cara de choque. Dri, como você pôde? Paulo olhou para Luciana. Lu, isso é grave. Muito grave. E tem mais. Sentei. Peguei outra pasta. Essa aqui é especial. Abri. Empilhei documentos na mesa. Um por um. Agosto de 1995. Luciana pediu empréstimo de R$20 mil. Eu emprestei. Ela assinou recibo prometendo devolver em 6 meses. Não devolveu. Coloquei o papel na mesa. Janeiro de 1997. Adriana pediu 30 mil. Carro quebrado, emprestei. Ela assinou recibo, não devolveu. Outro papel. Março de 2000. Luciana pediu 45 mil. Emergência financeira do Paulo. Emprestei. Não devolveram. Mais papéis. Junho de 2005. Adriana pediu 50 mil. Investimento que deu errado do Beto. Emprestei. Não devolveram. Continuei. Papel após papel. Ano após ano. 30 anos de empréstimos. Cada um com recibo assinado. Data, valor. Promessa de devolução. Nenhum devolvido. Total. Peguei calculadora. Apertei os números. Luciana, 204 mil reais. Adriana, 204 mil reais. Somados, 408 mil reais. Que eu emprestei. Que vocês prometeram devolver e nunca devolveram. Paulo estava branco. 400 mil? 408 mil. Todos com recibo. Todos com assinatura. Dívida reconhecida. Marta completou. Cobrável judicialmente. Com juros e correção monetária dos últimos 30 anos, estamos falando de mais de 700 mil reais. 700 mil. Luciana desmaiou na cadeira. Literalmente. Cabeça para trás. Paulo teve que segurá-la. Adriana tremia. Corpo todo chacoalhando. Mas mãe, a gente não tem esse dinheiro. Eu sei que vocês não têm, porque vocês gastaram em roupa, em viagem, em restaurante, em vida acima das posses, enquanto eu economizava. Mãe, por favor. Luciana acordou, voz fraca. A gente não sabia que a senhora estava guardando os recibos. Não sabiam ou não ligavam? Fiquei de pé de novo. Vocês acharam que eu ia esquecer, que eu ia perdoar, que eu ia morrer logo e acabava o problema? Silêncio. Pois eu tenho novidade. Eu não vou morrer logo, eu vou viver muito, e vocês vão pagar cada centavo. Adriana chorava alto agora. Soluços. Mãe, a gente não tem como pagar, a gente está endividado. O Paulo perdeu a empresa, o Beto está aposentado com salário reduzido. A gente não tem de onde tirar. Não é meu problema. Mas a gente é sua família. Família? A palavra saiu como tiro. Família deseja a morte da mãe?
Família ri sobre jazigo esperando? Família tenta internar mãe em asilo para roubar herança? Elas baixaram a cabeça. Vocês não são família. Vocês são abutres, esperando eu morrer para arrancar o que sobrou. Paulo se levantou. Olhou para mim. Dona Aurora, eu não sabia de nada disso. Eu juro, se soubesse teria impedido. Acreditei nele. Paulo sempre foi homem honesto, fraco, mas honesto. Beto também se levantou. Dona Aurora, eu também não sabia. Adriana nunca me contou. Acreditei nele também. Vocês dois não sabiam, mas suas esposas sabiam e planejaram tudo. Olhei para as gêmeas. E agora vou mostrar uma última coisa, para vocês entenderem o tamanho do erro que cometeram. Peguei o último envelope, o mais importante. Isso aqui é a avaliação patrimonial completa, feita por contador certificado, do meu patrimônio. Abri, li em voz alta. Apartamento Moinhos de Vento, avaliação atual, R$780 mil. Luciana piscou. 780? Vocês achavam que valia 300, estavam erradas. Poupança Banco do Brasil, R$320 mil. Adriana engasgou. 320? Economizei durante 41 anos, cada centavo. CDB Banco do Brasil, R$240 mil. Silêncio. Sítio em Viamão, 2 hectares, herança da minha mãe, R$190 mil. Pausa dramática. Total. Olhei nos olhos das duas. R$1.530 mil. Bomba nuclear. Luciana desmaiou de novo. Dessa vez, caiu da cadeira. Paulo tentou pegar, mas não deu tempo. Adriana ficou paralisada, boca aberta, olhos vidrados. Beto segurou a cabeça. Meu Deus! R$1.530 mil. Que eu construí, com meu trabalho, e vocês... Apontei para as duas. Vocês estavam esperando eu morrer logo para dividir. Luciana se arrastou de joelhos. Literalmente. Veio até mim de joelhos. Mãe, perdão, a gente errou muito. Mas a gente está desesperado. Eu devo 450 mil para os bancos. O Paulo está sem empresa. A gente vai perder tudo. E eu tenho que pagar os erros de vocês, de novo? Não, mãe. A gente só estava com esperança que quando a senhora partisse, a gente podia pegar minha herança e salvar suas bundas? Ela abaixou a cabeça. Adriana também veio de joelhos. Mãe, eu também tô mal. O Beto aposentou com salário cortado. A gente gasta muito. A gente não consegue parar. E a gente pensou que a senhora podia ajudar. Uma última vez, repeti, devagar. Vocês querem que eu morra para vocês terem uma última ajuda. Não é isso. É sim. É exatamente isso. Vocês riram sobre o jazigo. Vocês reclamaram que eu tô vivendo demais. Vocês tentaram me convencer a ir pro asilo, tudo para ficar com meu dinheiro. Marta colocou mais documentos na mesa. E por falar nisso, aqui, Novo Testamento, registrado ontem em cartório. Peguei o papel. Li. Testamento de Aurora Maria Mendes. Deixo 70% do meu patrimônio dividido igualmente entre meus 4 netos, Fernando Costa, Isabela Costa, Ricardo Ferreira e Camila Ferreira. As gêmeas olharam para mim. Horror nos olhos. E 30% para o Instituto Nacional de Câncer, em memória do meu falecido marido, Geraldo Mendes. Pausa. Minhas filhas Luciana e Adriana, R$0, deserdadas. Luciana berrou, grito agudo, desesperado. Mãe, não, a senhora não pode. Posso, já fiz. Registrado, reconhecido. Irrevogável. Mas a gente é suas filhas. Vocês eram minhas filhas, até desejarem minha morte, até rirem do meu jazigo, até tentarem me roubar. Adriana se agarrou nas minhas pernas. Mãe, por favor, a gente aprende, a gente muda, dá uma chance. Chance? Eu dei 30 anos de chances, R$408 mil de chances, e vocês cuspiram em cada uma. Marta continuou.
E sobre os 408 mil de empréstimos, Dona Aurora está cobrando 60 dias para pagamento integral, com juros de mercado, ou processo judicial. A gente não tem, Luciana gritava, descontrolada. A gente não tem esse dinheiro. Então vendem alguma coisa, casa, carro, joias, roupas de marca, ou arranjam emprego, trabalham, como eu trabalhei 41 anos. Mas a gente não consegue trabalhar, a gente tem 58 anos. Eu tenho 85 e ainda caminho 3 quilômetros por dia, e faço pilates, e cuido da minha casa, e gerencio meus investimentos. 58 anos é nova. Silêncio pesado. Paulo ajudou Luciana a levantar. Sentou ela na cadeira. Beto fez o mesmo com Adriana. Os dois maridos olharam para mim. Paulo falou, voz baixa. Dona Aurora, a senhora tem todo o direito de estar revoltada. Isso que elas fizeram. Não tem perdão. Não tem. Mas... Ele hesitou. A senhora vai mesmo processar? São suas filhas, que desejaram minha morte. Eu sei, mas será que não dá para negociar? Olhei para Marta. Ela assentiu. Tem uma opção. Sentei de volta. Eu não processo e não cobro os 408 mil, mas... As gêmeas ergueram a cabeça, esperança nos olhos. Mas vocês assinam confissão de dívida reconhecendo que devem e pagam o que conseguirem, no prazo que conseguirem, sem juros. E o testamento? Adriana perguntou, voz trêmula. Testamento fica como está. Netos e Instituto de Câncer. Vocês, 0. Mas mãe, a não ser... Pausei. A não ser que vocês provem, nos próximos anos, que mudaram, que respeitam, que valorizam. Aí eu decido se mudo de novo. Como a gente prova? Trabalhando, pagando dívidas, visitando, cuidando, sem interesse, sem calcular herança, sem esperar eu morrer. Luciana assentiu. Fraco. A gente vai tentar. Vocês vão fazer. Ou ficam sem nada mesmo. Marta colocou 2 documentos na mesa. Confissão de dívida. Assinem. Paulo empurrou caneta para Luciana. Beto empurrou para Adriana. Elas assinaram. Mãos tremendo. Lágrimas caindo no papel. Pronto. Marta recolheu. Registrado, reconhecido, qualquer coisa a gente tem. Elas saíram meia hora depois, destruídas, chorando, cabelo bagunçado, maquiagem borrada, os maridos envergonhados, pedindo desculpa. Fechei a porta, encostei, respirei. Marta veio até mim. Aurora, você foi incrível. Foi necessária. Como você tá? Cansada, mas aliviada. Elas mereceram. Mereceram. Ela foi embora. Fiquei sozinha. Fui pra varanda, a mesma onde elas riram da minha morte. Sentei, olhei Porto Alegre, dezembro, sol forte, céu azul, e eu, viva, muito viva, 85 anos. E acabei de derrotar minhas próprias filhas. Não foi vitória feliz, mas foi vitória necessária. Quinta-feira, 3 de janeiro de 2025, manhã ensolarada. Raro em Porto Alegre no início do ano. Acordei 6 da manhã. Coloquei roupa de ginástica. Tênis. Fui caminhar. Parque Moinhos de Vento. 3 quilômetros, como sempre. Mas hoje era diferente. Hoje eu caminhava sabendo que ninguém estava esperando eu morrer. Voltei para casa 8 da manhã. Tomei banho, vesti roupa de pilates. 9h30. Aula de pilates no estúdio do bairro. A professora Júlia, 28 anos, sorriu quando me viu. Dona Aurora, pronta para trabalhar? Sempre. 1 hora de exercício. Prancha, alongamento, equilíbrio. No final, Júlia comentou: Dona Aurora, a senhora tá diferente, mais leve. Tô. Resolvi uns problemas. Que bom, a senhora merece. Voltei para casa 12h. Almocei. Salada, peixe grelhado, suco de laranja. Depois fui pro computador, abri e-mail, mensagem da agência de viagens. Confirmado, pacote Fernando de Noronha, 8 dias, saída 15 de janeiro, Dona Aurora e 3 acompanhantes. 3 acompanhantes,
Marta, Célia, vizinha do prédio, e Heloísa, amiga do banco. 4 mulheres, idades somadas, 300 anos, indo pra praia, mergulhar, viver. Sorri. 3 da tarde, campainha. Abri, Fernando, meu neto, filho da Luciana. 26 anos. Olhos iguais aos do avô. Vó, posso entrar? Claro, meu amor. Ele entrou. Cara séria. Sentamos. Vó, minha mãe me contou. Tudo. Contou? Contou que ela e a tia Dri falaram coisas horríveis que a senhora gravou. Que deserdou as duas. Contou certo. Ele abaixou a cabeça. Vó, eu não sabia. Eu juro. Se soubesse, teria impedido. Eu sei, meu amor. Você sempre foi bom menino. A minha mãe tá mal. Muito mal. Chorando direto. Diz que perdeu tudo. Não perdeu tudo. Perdeu a herança. Mas tem filhos. Tem marido. Tem saúde. Mas ela diz que a senhora não perdoa. Olhei nos olhos dele. Olhos honestos, iguais aos do Geraldo. Fernando, perdoar não significa esquecer. E não significa aceitar. Sua mãe me desrespeitou. Desejou minha morte. Tentou me roubar. Isso não se apaga com choro. Eu sei. Mas a senhora acha que um dia pode dar uma chance? Talvez, se ela provar que mudou, de verdade, não com palavras, com ações. Ele assentiu. Vou falar com ela. E você... Segurei a mão dele. Você não tem nada a ver com isso. Você e seus irmãos. Vocês sempre me trataram bem. E por isso vocês vão herdar 70% do que eu tenho. Ele arregalou os olhos. 70%? 70%. Dividido entre você, Isabela, Ricardo e Camila. Para vocês estudarem, investirem, viverem. Vó, isso é muito. Vocês merecem. Suas mães, não. Ele me abraçou, apertado. Obrigado, vó, e desculpa pela minha mãe. Você não precisa pedir desculpa pelos erros dela. Ele foi embora meia hora depois. E eu fiquei em paz. 6 da tarde. Fui pra varanda, a mesma onde ouvi elas rindo, mas hoje não tinha riso de traição. Tinha silêncio de paz. Sentei, café na mão, céu alaranjado, pôr do sol. Olhei a cidade, Porto Alegre. Minha cidade. 85 anos vivendo aqui. Pensei em tudo, no Geraldo, nas meninas pequenas, nos anos de trabalho, nas desilusões, na vitória. Peguei o celular, mensagem de Luciana. Mãe, consegui emprego, corretora de imóveis, começo semana que vem. Vou pagar a dívida, aos poucos, mas vou pagar e vou provar para a senhora que eu mudei. Li 3 vezes. Não respondi. Não ainda. Mas guardei, como sinal de que, talvez, um dia... Mensagem de Adriana. Mãe, vendi meu carro. Peguei 80 mil. Vou depositar na conta da senhora. É pouco, mas é o que eu tenho. E vou trabalhar. Consultora de imagem. Vou pagar o resto. Prometo. Li. Guardei também. Talvez elas aprendam. Ou talvez não. Mas agora eu estava no controle. Olhei o horizonte. Sol sumindo. Lua aparecendo. 85 anos. Elas acharam que era a idade de morrer. Eu provei que é a idade de viver, de ensinar respeito, de cobrar dignidade, de mostrar que longevidade não é fraqueza. É tempo suficiente para ver os filhos crescerem, para ver os erros deles e para corrigi-los, mesmo que doa. Sorri, tomei café, devagar, e pensei, Geraldo, amor, você tinha razão. Elas tentaram me usar, mas eu não deixei. E agora eu vou viver, muito, só para provar que posso. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você por um tempo. Se ela te tocou de alguma forma, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. E me conta, o que mais te marcou? Foi quando ela mostrou as gravações? Foi a parte do patrimônio de 1,5 milhão que as filhas não sabiam? Foi quando ela deserdou as duas? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres que não se deixaram vencer esperando por você aqui no canal.
Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.